Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para desvendar a história da educação em Desterro de Entre Rios. Vamos desde a primeira salinha de aula até a rede de ensino que a gente conhece hoje. É uma história cheia de pioneirismo, de muitos desafios e, acima de tudo, de muita dedicação. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa lá na faísca inicial da educação formal, depois vê como a escola principal foi se consolidando, vamos dar uma olhada num programa super importante de alfabetização de adultos, visitar os distritos, a zona rural e, por fim, fechar com o cenário que temos hoje. Muito bem, vamos começar essa viagem. Tentem imaginar a cena. A gente está voltando para a segunda metade do século XIX. O lugar ainda nem se chamava Desterro de Entre Rios, era o distrito de Capela Nova do Desterro. E é nesse cenário que a sementinha da educação formal começa a ser plantada. E olha só isso, aqui a gente tem o ponto de partida, o documento que meio que oficializa tudo. Pensem bem, esse livro de 1871 não é só um papel antigo não, é o registro dos primeiros delegados escolares. São os nomes das pessoas que receberam a missão de organizar o ensino na região. A história da educação aqui não começa com uma ideia vaga, no ar. Ela começa com uma ata, com data e com nomes bem concretos. Vejam só como as coisas evoluíram rápido em só 2 décadas. Tudo começa com a criação da estrutura, lá em 1871. 11 anos depois, uma escola para meninos já era uma realidade. Mas o ponto de virada mesmo, que a gente vai ver com mais calma, acontece em 1892. A chegada de uma escola para meninas não era só mais um passo, era quase uma revolução no acesso à educação local. A gente precisa fazer uma pausa para destacar bem esse ponto. A chegada das mulheres à profissão de professora não foi um mero detalhe administrativo, sabe? Foi uma transformação social. Significou abrir portas e mudar para sempre o cenário da educação na comunidade. E essa imagem, ela ilustra esse momento de um jeito brilhante. Esse documento, com mais de 130 anos, é o título de professora de Dona Ana Josefina. É um registro histórico poderosíssimo que oficializa o início do ensino feminino em Desterro, um verdadeiro tesouro para a história local. Agora, avançando para o século XX, a nossa história muda de figura. Aquelas primeiras salas de aula, muitas vezes em espaços improvisados, começam a se juntar. Vamos ver como elas evoluíram até se tornarem a principal instituição de ensino do município. Essa linha do tempo visual conta direitinho a história de como uma ideia virou uma baita instituição. O conceito de escolas reunidas, por exemplo, era uma solução muito prática para a época. Era um jeito de unificar a gestão de várias salinhas espalhadas. Mas claro, com o tempo, a comunidade precisava de mais. A transição para grupo escolar, a adição do ginásio e finalmente do segundo grau, isso aí não foi só mudança de nome de jeito nenhum. Cada passo desses representa a escola se adaptando, crescendo para atender as novas demandas dos alunos até virar o polo educacional que é hoje. Agora, vamos virar a página para um capítulo muito importante: a luta contra o analfabetismo de adultos. Lá nos anos 70, uma iniciativa nacional chamada Mobral chegou com tudo em Desterro, com a missão de levar educação para quem não teve a chance de estudar na idade certa. Só para a gente entender o contexto, o Mobral foi um esforço gigantesco do governo da época para tentar resolver um problema crônico do Brasil. A ideia era ensinar a ler, escrever e fazer contas básicas de um jeito rápido e funcional, sabe? Para integrar milhões de brasileiros à sociedade letrada. Esse gráfico aqui, de 1974, é um retrato perfeito da cidade naquela época. Olhem só, mais de 85% dos alunos do Mobral eram da zona rural. Isso não é só um número, gente. Isso nos conta que a educação precisava ir até o campo, onde a maior parte da população trabalhadora estava. O programa foi essencial para alcançar essas pessoas onde elas viviam e trabalhavam. Mas aqui está o grande desafio daquela época. Matricular era só o primeiro passo. O difícil mesmo era manter os alunos na escola. E esse gráfico é muito revelador. Quase metade de quem se matriculou acabou desistindo no meio do caminho. É só a gente imaginar a dificuldade. Pensa só, depois de um dia inteiro de trabalho pesado na roça, a pessoa ainda tinha que arrumar forças para ir para a aula à noite. A evasão não era por falta de vontade, de jeito nenhum. Era um reflexo da realidade duríssima da vida daquelas pessoas. Bom, agora vamos sair um pouco da sede do município para conhecer as histórias da educação lá nos distritos. São Sebastião do Gil e Pereirinhas também têm trajetórias muito ricas e antigas, que foram se desenvolvendo de um jeito paralelo e bem único.
A educação em São Sebastião do Gil tem raízes tão profundas quanto na sede, viu? A jornada da escola de lá é fascinante. Ela não nasceu grande. Começou bem modesta em 1892, depois evoluiu para uma escola mista e foi se estruturando aos pouquinhos, até se consolidar como essa importante escola estadual que a comunidade conhece hoje. É um belo exemplo de crescimento orgânico. E para falar de Pereirinhas, a gente tem essa preciosidade aqui, um trecho de um jornal do Rio de Janeiro, lá de 1909. Um correspondente local descreve a vida na freguesia e menciona com todas as letras a existência de uma escola municipal no distrito. É um registro autêntico que nos transporta direto para o comecinho do século XX. Incrível, né? Uma parte que é fundamental na história da educação de Desterro está espalhada pelo campo. Por décadas e décadas, uma rede enorme de pequenas escolas rurais foi a grande solução para garantir que a educação chegasse a todo mundo, não importava a distância. E essa lista é só uma pequena amostra, tá? Nomes como Aguiar, Cerrado, Bela Vista, Areado. Cada nome desses representa uma comunidade que um dia teve a sua própria escola. Era um sistema totalmente descentralizado, o que era essencial numa época em que o transporte era difícil e muito caro. E aqui a gente vê a maior mudança estratégica na educação rural. Aquela rede imensa, com mais de 25 escolas, se transformou completamente. Hoje restam 3. Isso pode até parecer um retrocesso, mas, na verdade, é o contrário. Com a chegada do transporte escolar, ficou muito mais eficiente levar os alunos para escolas maiores, com mais recursos, com professores especializados, uma estrutura melhor, em vez de manter dezenas de pequenas salas de aula com várias séries juntas. Depois dessa longa jornada pela história, chegamos aos dias de hoje. Vamos dar uma olhada em como toda essa trajetória se consolidou na rede de ensino que atende Desterro de Entre Rios e seus distritos atualmente. Então, aqui está o resultado de mais de 150 anos de construção. Na sede, nos distritos e na zona rural, existe hoje uma rede bem completa, com escolas estaduais, municipais e centros de educação infantil. É o legado de todos aqueles delegados, professores e diretores pioneiros que a gente viu ao longo dessa nossa conversa. As escolas, como a gente viu, são feitas de pessoas. Mas a cidade também, né? As instituições de ensino foram erguidas por indivíduos super dedicados. Mas quem foram as figuras-chave que moldaram a própria cidade de Desterro ao longo dos seus 3 séculos de história? Essa é a pergunta que a gente vai começar a responder no nosso próximo encontro.